Esse assunto está dando um barulho danado nas redes, viu, gente? É uma barulhada danada. Dois assuntos que eu vi muito aparecer nas mídias: Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. É o assunto do split payment, que a gente fez um vídeo explicando split payment. Deve sair aí, a gente deve subir essa semana para a turma, explicando o que é realmente, qual o conceito do split payment, por que ele acontece, essa mudança do sistema para cobrança dual agora que vai acontecer, né? Essa questão do sistema financeiro realizar já a divisão dos impostos, um pouco parecido com o que vai acontecer aqui com o Pix Pensão, que o sistema financeiro vai ficar responsabilizado por realizar coisas às vezes que as pessoas não cumprem, não realizam. Então, falou-se muito das MEIs, né? Quer dizer, um alerta de que as MEIs seriam prejudicadas, de que ia ser um problema e tal, e não é bem assim, tá, gente? O que vai acontecer é o seguinte, basicamente, vai mudar o formato? Vai mudar muito o que acontece hoje com as MEIs? Não, o que vai mudar basicamente é essa questão da emissão da nota fiscal, né? Quem já emite a nota fiscal ou ao consumidor ou a nota fiscal simplificada vai continuar do mesmo jeito, quer dizer, a pessoa não vai ter impostos a mais a pagar, não muda a carga tributária por conta da nova legislação. As MEIs, né, lembrando aqui, as MEIs são aquelas pessoas físicas que assumem um trabalho de pessoa jurídica, tem um CNPJ, faturam até R$ 81.000 ao ano e por conta disso tem um pagamento de imposto, é uma tarifa congelada, é uma tarifa simples, não um percentual. Eles pagam por ano, eu até anotei aqui, ó, eles pagam por ano até R$ 87 de impostos. Só isso, então não muda, tá, gente? O MEI vai continuar pagando a mesma coisa. Tem a emissão da nota fiscal? Beleza, tem, mas não muda em termos de tributação, tá? Qual que é o problema que vai acontecer, que é um aspecto paralelo da mudança do sistema de emissão de notas e da questão do CBS e o IBS? É que um comprador de uma MEI hoje, ele não vai se beneficiar da questão dos créditos de IBS e CBS. Esse é o impacto. Mas é um impacto que já existia, porque essas pequenas empresas já não geravam imposto, né? Então, o sistema vai ficar mais complexo e como mais empresas vão gerar créditos, pode ser que grandes empresas não queiram comprar de MEI porque tem outra empresa parecida que gera crédito. Então isso é um impacto que pode realmente acontecer. Eu vi umas conversas de alguns especialistas, mas depende ainda do momento da implementação de 100% das novas regras. Então isso é um ponto. Um outro ponto que os especialistas têm reclamado bastante é assim: esse limite de até R$ 81.000 de faturamento não tem sido revisto. E aí existe uma escada muito grande de quando o MEI passa o faturamento acima de 81, por exemplo, ele passa para 90, R$ 100.000, que é pouco de aumento de faturamento, mas ele tem um aumento muito grande de imposto a pagar. Ele já entra no Simples Nacional, que dependendo da atividade vai de 4% a 6%. E aí o MEI que pagava R$ 81 por mês, do dia para a noite pode ser que ele pague R$ 600, R$ 500 de imposto. Então é bastante coisa. Então isso deveria ser revisto. O Legislativo, a Câmara dos Deputados, deveria colocar um projeto de lei para criar escadas um pouco mais suaves dessa mudança, né, Andy? Quer dizer, de 81 mil para 120, uma tarifa um pouco maior que os R$ 81, aí um pouquinho mais, porque senão fica um negócio maluco. A pessoa está sendo estimulada a não faturar mais, né? É um negócio doido. A gente tem que estimular os empreendedores a faturar mais, desde que ele tenha uma isonomia de impostos, desde que ele não seja prejudicado com isso. Então, é um tema que deve ser discutido, deve ser debatido para ter um impacto um pouco melhor para as MEIs. De mais a mais, o MEI é um sucesso no Brasil, eu considero um modelo de sucesso, porque a pessoa tem lá a emissão da sua nota, ela tá legalizada, e a prova disso é que existem mais de 15 milhões de MEIs no Brasil, quer dizer, é um negócio assim gigantesco. Mas a reforma tributária, ela não é perfeita, ela tem pontos ainda a serem melhorados, essa é a primeira fase, a fase do consumo, e o tema das MEIs deve ser, sim,
tema de preocupação e de debate no legislativo para ajustar principalmente esse ponto. Um ponto que é de não gerar créditos de CBS e de IBS para as empresas que compram, e aí fatalmente as MEIs vão ficar fora daquelas compras das empresas grandes, as B2B, e o segundo ponto, a questão da escadinha aí para o pagamento do imposto, que isso pode realmente ter um impacto nas finanças das MEIs. É isso, Andy? Que mais? Na verdade, acho que o Brasil ele evoluiu muito nessa questão da formalização dos micro e pequenos empreendedores por conta dessas mudanças que vem acontecendo há alguns anos aí com a instauração do MEI, né, que é o microempreendedor individual, e o Simples Nacional também, que é muito bom para pequenos empreendedores. Mas eu concordo com você que precisaria ter um escalonamento melhor dessa questão. Já tive casos de amigos que resistiram a sair do MEI para poder para não ter que pagar tanto imposto, né? Porque o MEI, como você falou, é uma taxa fixa, e o ME, né, que é a microempresa, que está no Simples Nacional, é uma taxa proporcional ao faturamento. De toda forma, eu sempre acho que pagar imposto é algo bom, porque quando eu pago muito imposto, significa que eu faturei bem. Então, eu tenho essa visão de que bom que eu estou pagando esse DAS aqui, né? Esse documento de arrecadação alto, que é um sinal de que eu faturei legal. Eu vejo isso como um sinal de prosperidade. E eu acho que a gente ainda tem muita informalidade no Brasil, temos muitas pessoas que poderiam ser microempreendedores formais, poderiam contar com os benefícios justamente da formalização, que não só a questão de poder fornecer para empresas, mas você ter aí alguma seguridade social, existem benefícios atrelados à empresa, como, por exemplo, pensão, como auxílio-doença, aposentadoria e tudo mais, que são importantes, né? Auxílio maternidade para microempreendedores, né? Que muitas vezes não tem, porque não tem carteira assinada, né? Então, podem usufruir desses benefícios. Então, quanto mais simples e mais justo for o sistema, melhor, né? Mas hoje não muda nada, na verdade, né? Acho que é importante deixar isso claro, que a pessoa não vai ter nenhuma mudança, ela só precisa ficar atenta ao sistema que ela usa para emitir a nota, se ele já está atualizado ou não. Exatamente, muito bem colocado a tua opinião. E aí acrescento ainda o finalzinho assim. Dizem que no Brasil tem um nível de sonegação que chega a quase que 30% do total de impostos no país. E a reforma tributária, com a história do split payment, tende a reduzir isso, né? Quer dizer, não vai ter como a pessoa sonegar, a não ser de novo a história de que ele receba 100% em dinheiro, em cash, o que é muito difícil de acontecer, haja visto a questão da segurança, né? Manter muito dinheiro guardado, enfim, essa coisa toda. Mas não basta reduzir a sonegação se isso não vier acompanhado de um movimento do Congresso de aí reduzir tributação. Porque não adianta nada 30% do imposto ir para a mão do governo, e o governo talvez não usar de maneira adequada, ao invés de reduzir a carga tributária e a estimular o empreendedorismo, estimular a empresa, estimular emprego, né? A gente sabe o quanto que político gosta de ter recurso na mão para utilizar, nem sempre da melhor forma. Na maioria das vezes eu vejo que eu não sou aqueles caras que dizem que deve ser zero Estado. Eu sou contra isso, eu acho que tem que ter Estado, claro, para organizar um pouco mais a sociedade. É assim que a gente decidiu. Somos uma república, somos uma democracia, mas nós temos que tomar cuidado com o gigantismo do Estado. Nós temos que tomar cuidado com os políticos que gostam de transformar o Estado em um ente que domina a economia, em um ente paquidérmico, para dar um monte de emprego, para sabe lá quem são as pessoas que eles estão dando emprego, né? Questão do interesse político e por aí vai. Então vamos ficar de olho aqui em A Hora do Dinheiro e no Flash Financeiro. Queremos comentar mais no futuro.